Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre mercado financeiro e, mais especificamente, o mercado de opções. Eu sou Alexandre Abdum, eu tô aqui com o Marcelo Paz, nosso especialista em tecnologia e mercado financeiro. Beleza, Marcelo? Fala, Abdum. Mais um podcast que vai ser fenomenal. Hoje a gente está aqui com um cara que eu considero demais, um amigo, mentor, uma pessoa muito especial. Apresenta ele aí pra gente, Abdum. Exatamente, hoje o episódio está sensacional, nosso convidado tem muita história de sucesso no mercado financeiro, é trader profissional há 18 anos, advisor, consultor em gestão de portfólio, especialista em derivativos e commodities, Maurício Bellinello. Como você tá, Maurício? Tudo bem, cara? Fala, Abdum, fala, Marcelão, bom dia para vocês, eu tô ótimo, muito obrigado pelo convite aqui, o gentil convite para participar dessa conversa, desse bate-papo. Para mim é uma satisfação mesmo aqui. E vocês não perdem por esperar. Se tem uma coisa que não falta aqui, a história é boa, hein? É uma honra ter você aqui com a gente. A gente sabe da tua história, bastante coisa legal para contar. E quem está nos ouvindo, com certeza, vai adorar esse episódio. Uma das coisas que a gente gosta de começar sempre perguntando pro convidado é como foi o primeiro contato com o mercado financeiro? Você já tinha investidores na família? Como surgiu essa ideia de, me interessei por isso? Na verdade, não. A minha família vem eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Como eu costumo falar, eu fui formado para ser gerente da Volks, né? Tudo que eu fazia era para virar gerente de uma grande empresa lá do ABC Paulista. Era o grande sonho, né? Eu venho de uma família... minha família nunca teve dificuldades, mas eu nunca fui de uma família rica. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, meu pai veio do interior de São Paulo muito jovem, sem grana, sem nada. A história de metade do estado de São Paulo, né? E aí se virou um bocado, cresceu bastante numa empresa de agribusiness, antiga Sementes Agroceres. E só que eu cresci com todos os tipos de tabus muito típicos desse mercado, né? Que a Bolsa de Valores quebra as pessoas, era tudo que eu ouvia, né? Que isso não era lugar para gente séria e tudo mais. E a minha vida transcorreu livremente até a chegada dos meus 21 anos, 22 anos mais ou menos, quando eu fazendo a minha terceira faculdade, que eu já tinha trocado 2 vezes, conheci um professor, Cícero Soares de Macedo Júnior, que me apresentou. Ele operava já na época, uns 3 anos já, isso em 2002. Ele já operava e na época teve, inclusive, foi logo depois na verdade foi durante a estouro da bolha.com, né? Foi no meio do grande bear market que seguiu o estouro da bolha, e eu lembro dele falar de umas empresas muito emblemáticas na época, Xerox, que teve problema, a Enron nos Estados Unidos, a grande eclodidora dessa bolha.com, que na verdade de bolha.com nunca teve nada, e no Brasil, Netcabo e tudo mais. Foi o primeiro contato, como eu costumo falar, que é onde o mosquitinho, o Aedes aegypti do mercado de valores me mordeu, e dali para frente minha vida nunca mais seria a mesma. E isso não quer dizer que foi algo bom. Mas eu vou contar mais daqui para frente. Legal, Maricião. Então conta pra gente outra coisa aí. Você fala em 2004 a 2007 você tinha já começado a mexer na bolsa, né? Foi as suas primeiras incursões, e lá você se sentia um gênio da bolsa, né? Você já contou isso algumas vezes aí, mas conta pra gente o que aconteceu com esse gênio da bolsa de 2004 a 2007. Muito boa pergunta, né? Para quem não se recorda, os mais novos não vão se recordar, mas existiu um grande bull market. Logo após o final de 2002, chega o mercado ao fundo, depois de um grande bear market de 2001, 2002, também, inclusive, catalisado pelo efeito de 11 de setembro, né? As Torres Gêmeas na época, ajudou o mercado dos Estados Unidos ficou literalmente fechado por mais de uma semana, a Bolsa de Nova York, então isso só ajudou a piorar a situação. Mas ao final de 2002, mais ou menos, inicia-se o grande bull market global, com o chamado superciclo da China. A China entrando para valer no mercado consumidor, logo depois desse evento, e isso se estende até 2008. E eu, como eu já comentei, em 2002 eu fui apresentado para o mercado de valores, mas primeiro, não tinha grana, né, imagina, e pouco que eu tinha não podia ser usado para isso. Mas a partir de 2004 eu entro no programa de estágio da Natura, nos programas na época mais concorridos do Brasil. Eu concorri com 115 mil candidatos na época lá e tudo mais. Olha como o cara é foda muito. E aí passei, comecei a ganhar um dinheiro e eu comecei a operar um pouquinho. Inclusive quando eu estava na Natura foi quando foi o IPO da Natura.
Eu estava lá dentro na época. Eu vi a instalação do terminal Bloomberg na época lá, né, que já era algo incomum. Naquele tempo, como foi um grande bull market, qualquer um que for consultar eventualmente o gráfico do bull market já viu que foi uma alta literalmente ininterrupta por pelo menos 6 anos. Né? Do final de 2002 até o início de 2008, só subiu. Inacreditável. E, obviamente, todos que naquela época começaram a operar, basicamente, há que se lembrar, não era possível operar vendido, só era possível operar comprado, a não ser que você trabalhasse em algum fundo ou grande mesa, você não teria nem a permissão para isso. Então, basicamente, você comprava e tinha que subir. Era isso. Não existia nem liquidez em puts, por exemplo, em opções de puts, não existia. Na verdade, até pouco tempo atrás não tinha, né? Nessa época, portanto, tudo subia. Literalmente tudo. E essa é uma outra percepção que a gente acaba por desenvolver, né? Em mercados de grande alta, raros são os papéis que não sobem. E nesse sentido, fosse qual fosse a tese de investimentos que você criasse para justificar, eu vou fazer uma análise sei lá, eu vou falar Petrobras aqui porque eu gosto do papel, então eu vou fazer uma análise de Petrobras. Você podia fazer a análise mais esdrúxula do mundo, com os fatores menos relevantes da história da humanidade, e ainda assim daria certo, porque tudo subia. Literalmente, ou seja, isso acabou por criar vários gênios do mercado. Eu me incluo nesse grupo de gênios, porque até 2007, início de 2008, inclusive, não tinha o que fazer, você comprava e subia. Então, isso naturalmente criou o que a gente chama esse nome nem é tão novo, mas são os chamados filhos da alta. São aqueles que entram no início de grandes bull markets e que, obviamente, ficam acostumados com o hábito de comprar o que quer que seja e subir. Compra, sobe, você não erra, você erra muito pouco. O problema é que aí, finalmente, em 2007, final de 2007, início de 2008, eu em São Bernardo, trabalhando com meu pai num estacionamento que a gente tinha na época lá, que estava fazendo um grande sucesso, inclusive, Lava Rápido também, lanchonete e tudo mais. Falei, não, eu sou inteligente demais para isso aqui, eu sou bom demais para esse negócio aqui, eu vou viver de bolsa agora. Agora você me segura. Larguei tudo em São Paulo. Liguei para um amigo meu, Marcos, que estudou comigo na faculdade, também conhecia o Cícero. Ele morava em Salvador, em Estela Maris, de frente para o mar. Falei, Marcão, tem um quarto aí? Tem uma cama aí? Falou, como assim? Não, tem um quarto aí? Eu tô querendo ir embora. Ah, demorou, vem. Isso foi tipo numa terça-feira. Na quinta-feira eu tava chegando em Salvador. De mala e cuia, mais mala do que cuia, porque só tinha minha mala com as roupas, pouca roupa inclusive, e fui. E assim começa a etapa 2.0 do meu mercado. Seguindo na linha disso aí que você estava contando, porque, bom, a gente já pode imaginar depois, né, 2008, o que aconteceu, né? Inclusive, você já falou, nas quedas que se provam os grandes operadores, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, porque às vezes a gente pode ter pessoas iniciantes que estão escutando a gente e eles não entendem. Às vezes ele é uma pessoa que está há muito pouco tempo no mercado, para entender o que é um crash. Claro, agora nesse ano a gente teve, né, uma grande queda, mas até então, 2016 até 2019, mais uma vez a gente teve um monte de filhos da alta, né? Cara, é assim, 2008, para mim, né, foi um divisor de águas de uma série de formas, né? Como eu falei, só para comentar, eu fui morar em Salvador, eu não me lembro da data mais, mas foi em abril de 2008. Mas eu fiquei um mês de férias, literalmente falando, não fiz nada. Ia pra praia, tomava água de coco, tomava uma cerveja, passeava. Literalmente eu morava em frente à praia. E seus investimentos na bolsa só? Não. Naquele momento eu encerro as operações, coloco tudo num fundo de ações no Itaú, mas também gênio, né? Até o fundo de ações subia, né? Então, mas naquele momento o mercado já estava estagnado, não tinha mais, tinham fortes, caía bastante, depois subia forte. Então, mas sempre sem romper topo. Não existiam novas altas, novas máximas. O mercado já havia estagnado naquele ponto, Marcelão. E aí, em abril para maio, eu tiro férias, basicamente em junho. No meio de maio, eu falei, Marcão, porque não era uma ideia de verdade viver de bolsa de day trade. Eu ia viver de bolsa operando. Mas vamos virar day trader? Vamos. Tá bom, vamos. Aí a gente começa. Na Banif, na época, corretora Banif, que depois virou, acho que Rico, eu não lembro. Pensei que todo mundo comprou outro e depois comprou outro. Era uma corretora muito boa, que tinha uma plataforma gráfica, acho que a melhor do Brasil na época, com corretagens mais baratas. Isso na época era R$15,90, para você ter uma ideia, em 2008, mais barata. Pra você ter uma ideia de como eram caras as corretagens, né? 2008 chega, eu começo a operar, tipo, primeira quinzena de junho, 20 dias depois eclode a crise. E a crise de 2008 machucou muita gente, porque, só para explicar, e é um fato curioso para falar sobre isso, porque eu já ouvi de algumas pessoas da crise desse ano, falam assim, essa crise nem doeu.
Porque se eu não tivesse feito nada, colocado lá, deixado lá o dinheiro, tinha caído e tinha voltado em questão de meses. O que as pessoas não sabem é que essa é uma das primeiras crises que isso acontece. 2008 levou anos para voltar. 2001, pior ainda. O que agora voltou em poucos meses... O 29 é pior ainda, né? Cara, não, na verdade, assim, eu vou te ser muito honesto, eu não me recordo das que eu já estudei de uma crise que tenha tido um V tão rápido, né? O que a gente chama da crise em V, né? Ela cai e sobe. É que em 2008 eles inventaram o QE, né, Maurício? Não existia o QE ainda, eles inventaram lá. E agora eles já usaram eles já de cara, né? De cara, isso. Então tem outro detalhe. A crise de 2008, ela faz topo em outubro de 2007. O topo do mercado é quase um ano antes. Então, assim, o mercado começa a cair lentamente, como se fosse uma realização simples. De repente ele acelera. E aí é que vem a parte que dói. Porque ele acelera, segura. A hora que segura... Todo mundo cria coragem. E aí vem a pedrada, bicho. A pedrada vem de setembro para frente. De setembro ou de final de agosto. Cai tipo uns 30%. Depois de já ter caído um caminhão, cai mais 30%. E isso foi o que machucou em 2008. Essa segunda pernada, que foi por uma barbeiragem do Fed e tudo mais. Você pode falar isso depois se a gente quiser. Mas respondendo o que o Abdul falou, por que eu digo que não que eu digo, tá? Eu acho que isso eu não tenho poucas certezas do mercado. Mas essa é uma das que eu tenho. Por que eu acho que na crise, de verdade, é que a gente separa crianças dos demais, né? No mercado. Por quê? A crise testa todas as suas crenças, todas as suas técnicas, todas as suas estratégias ou faltas delas. Por quê? Porque no fim das contas, eu vou contar por mim, né? Eu virei day trader, só podia operar comprado na época. E eu até brinco que chegou uma época... Eu começava a comemorar quando eu tinha perdido só 2% no dia. Não, perdi só 2%, eu tô no lucro. Hoje foi um dia bom, hein? Hoje foi um dia legal, assim. Mas tem um detalhe, é muito bom lembrar disso pro pessoal que é mais novo. Durante a crise, eu posso contar, que eu tenho algumas notas de corretagem da época, mas eu nem olho mais, que é literalmente algo que já tá resolvido comigo, né? Muitas operações, muitas. Mesmo no day trade, que eu entrava, o papel chegava a subir 8%, 10%. Na minha mão, era só ter apertado vender. Vende. Não apertava. Por quê? Porque se você me perguntasse na época, eu lembro de um trade em Cirela, por exemplo. Eu cheguei a ter 13% na mão. Em um dia. 13%. E o meu amigo Marco, fecha. Eu falei, não, vai mais. Esse mais, cara, esse mais é o que mata as pessoas nesse mercado. Quanto você quer? Mais. Mas mais quanto? Não sei, só quero mais. Esse mesmo trade de Cirela foi de mais 13 para menos 18. Esse trade de Cirela. Eu deixei 31% na mesa. 31%. Por incompetência minha. Por despreparo meu. Literalmente despreparo. Porque se eu tivesse mordido aqueles 13, nem se fosse 10, fosse 8, fosse 2, fosse 1. Qualquer coisa que eu tivesse mordido era meu. E por isso que eu digo hoje que ele tem essas suas crenças mesmo. Crenças na sua capacidade de administrar lucro, muito mais do que administrar prejuízo. Eu até brinco isso hoje em dia, que lucro muito mais do que um número. Que a hora que você está vendo na plataforma lá, você está ganhando X% lá. E enquanto está virando o númerozinho lá, nada é seu. Nada. Nem R$1 daquilo lá é seu. Só é seu a hora que você aperta o encerrar. Lucro é uma atitude. Eu tenho a plena noção de que lucro é uma atitude. Muito mais do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, eu fui testado e eu perdi. E eu perdi para valer. Eu perdi em 4 meses, algo em torno, eu já estava com 29 anos na época, eu perdi algo em torno de 80% de tudo que eu tinha juntado de dinheiro na minha vida, em 4 meses. Até que chega o derradeiro episódio de LLX. Eu era tão inexperiente e eu achava que eu era tão bom. Um belo dia, já lá na frente, assim, tipo, já era setembro para outubro. Eu já tava... Minha cabeça já não dormia mais, eu tava em frangalho, já não comia mais. Tipo, eu tava completamente destruído. Chega um belo dia, eu vou enviar uma ordem para comprar LLX. E não vou nem fazer julgamento de valor, se a empresa é boa, se a empresa é ruim. Era a operação que eu ia fazer naquele dia. Tava preenchendo a boleta lá, LLX, comprar, não sei o quê. Desculpa, pessoal, é o inverso. Eu ia comprar CSN, que tava valendo tipo uns R$30, R$20, não lembro quanto era. E aí eu mudei de ideia no meio do caminho. Vou comprar LLX agora, tá bom. Eu vou na boleta e troco o ticker de CSN para LLX. Mas eu mantive o valor. LLX valia R$3. CSN valia tipo 20, eu não lembro quanto agora, mas era muito mais. E eu vou e compro. Só que eu comprei a 20. Olha, eu aposto que muitos de vocês que estão assistindo isso agora aqui não sabem disso, tá? Estão ouvindo e assistindo, né? Vocês estão assistindo agora e vocês não sabem do que eu vou falar. A hora que você coloca um valor errado na boleta, custa 1. Se você colocar 1.000, quem manda não é o valor comprado, não é o valor da ordem. Porque se eu tenho 1.000,
a 1.000, eu tenho uma boleta de R$1 milhão. Quem manda é o número de ações, o número de ativos. Ele vai comer aquele número de ações até o limite numérico. Então, no meu caso, se eu tinha colocado 1.000 papéis a R$12, mesmo que custasse 3, ele só vai bater a ordem até os 1.000 primeiros papéis da fila. Então eu vou bater a R$3.000. Foi o que aconteceu. Só vale o preço do book, né, Maurício? Que o pessoal vale o preço acha do book, isso. E por isso que vale o número. Quem manda é o número de ações que você quer comprar, não o número financeiro. Por quê? Quando você coloca um valor financeiro muito alto, isso quer dizer que você vai bater a mercado. As primeiras que estiverem na frente, ninguém vai concorrer com você. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia mesmo. E tem um detalhe. Na hora que eu bati a ordem, a Banif, na época, como eu bati uma ordem de votação, exemplo, eu bati 1.000 papéis a R$20, que seja. A ordem foi de 20 mil, mas ele pegou 1.000 papéis a R$3. Então a ordem, de fato, foi de 3 mil. Só que tem um detalhe. A Banif baixou do meu saldo o valor da ordem. R$20 mil. E ela ajustava no dia seguinte. O que eu falei? Comprei ele LX a R$20. Isso mesmo. É isso que vocês estão imaginando. Me lenhei todo. Pessoal, isso não é caso não, tá? Não é caso não. Eu já tinha perdido, lembrando que o meu dinheiro todo na época era R$80 mil, talvez. Quando eu comecei, era 80 mil. Naquele momento, eu já devia ter uns 25, talvez. Eu não lembro dos números, mas foi uma fase da minha cabeça. Meu cérebro claramente me escondeu isso. E aí você gastou, de repente, R$20 numa ação que comprar uma que valia 3. Eu lembro de levantar, desnorteado. Literalmente desnorteado. Eu desci a escada, eu morava num sobrado, de frente para o mar. A Liara, que era a esposa desse meu amigo, a gente morava, ele e a esposa, e eu morava num outro quarto que eles tinham lá, eles eram meus amigos de muito tempo. Eu lembro de falar, Liara, eu não tô bem. E lembro de acordar no chão, olhando para cima, assim. Que nem um saco de batata no chão, assim. Sabe, eu literalmente apaguei. A Liara fala que eu fiquei quase 1 minuto no chão dormindo, apagado. Uau. Dormindo. Daquele dia pra frente, eu falei, ou eu vou parar com isso, ou eu vou morrer, eu vou ficar doente. E quebrado ainda, né? Ali eu me provei absolutamente incompetente para essa habilidade, para essa atividade. Absolutamente incompetente. Para a Bolsa de Valores e para ser day trader, que são as duas habilidades complementares. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E é isso. Nesse episódio, eu falei que eu aperto o botão vermelho. Eu paro. Eu desliguei, inclusive, a internet da casa, para eu nem ter o risco de apertar o botão. Tem um detalhe, e geralmente esse detalhe acompanha, pelo menos me acompanha há muito tempo. Eu desisto hoje, o mercado faz fundo na semana seguinte. E aproveitando aí, antes da próxima pergunta, só me conta uma curiosidade que você nunca contou. Essa ação da LLX, você teve lucro ou teve prejuízo nela? Eu ganhei dinheiro com ela. Porque você manteve ela no final? Eu mantive, não. Eu fiquei basicamente 2 dias com ela ali, porque eu não aperto o botão no mesmo dia, o botão vermelho. Até eu respirar, deu uns 2 dias, eu ganhei lá uma merrequinha lá, mas ganhei. Mas certamente insuficiente para reverter o quadro traumático, que levaria muitos anos até eu, de fato, soltar o dedo. Eu fiquei 2 anos sem apertar o botão. Nenhum. Isso foi que ano, Maurício? 2008. Foi 2008, certinho, né? Setembro ou outubro, eu não lembro, acho que foi final de setembro de 2008. E aí, por conta desse botão vermelho, você foi fazer outras coisas, né? Aí eu fiquei sabendo que de 2008 a 2011, mais ou menos, ali, nessa transição, você chegou aí para Dubai e trabalhar como maître num hotel famoso. Como é que é essa história? Conta pra gente. Depois desse evento, né, eu estava em Salvador, eu fiquei mais uns coisa de 20 dias lá, pego minhas coisas e volto para casa da minha mãe. Com 29 anos de idade, sem grana, voltei para casa da minha mãe. Porque eu também tinha decidido o seguinte, naquele momento, sem grana já, né, não estava falido ainda, nunca cheguei a falir, mas eu já estava financeiramente inviabilizado para viver sozinho. Eu decidi, ou eu vou voltar para trabalhar em qualquer lugar e tudo mais, ou eu vou aprender essa bodega. E naquela época, é bom lembrar, não tinha o Roxo, não tinha o Maurício de hoje, né? Não tinha tanta gente que ensina de forma adequada os conhecimentos. Não existia. Literalmente não existia. Tinha uma rapaziada aí que falava que ensinava. Aí você ia ver, o cara ensinava 45 tipos de trade system. Como é que você me ensina 45? Todos eles funcionam, é isso? Não, né? A gente sabe que não é assim. Então não tinha. E eu tive que aprender na marra, sozinho. E aí eu começo, isso em novembro de 2008, eu começo a estudar. Literalmente todo dia, das 6 da manhã até as 10 horas da noite, segunda a segunda, literalmente, eu não tinha vida, eu que raspava meu cabelo, porque eu não tinha grana pra ir não é que eu não tinha grana, eu tinha que conter. Eu ia sair no final de semana pra baladinha, eu tomava 2 long neck, que era o que eu tinha dinheiro, eu também tinha que distrair de vez em quando, mas eu assumi um compromisso comigo, de que eu ia encontrar a forma, isso lá em 2008. E aí, o tempo passa, eu vou acelerar aqui, isso vai acelerando, eu conheço as commodities de petróleo, especialmente em 2009, no começo de final de 2008 e início de 2009, mas esse ritmo alucinante me deixou um pouco estressado, psicologicamente falando. E aí, em outubro de 2009,
Eu vi na televisão que a Jumeirah, que é a empresa de hotelaria do Sheik dos Emirados Árabes, iria fazer uma seleção para trabalhar nos hotéis de Dubai. Para quem não sabe, eu já tinha sido garçom, eu fui garçom desde 99 a 2000, fui no Renaissance, trabalhei num navio que fazia a volta ao mundo em 2006, como garçom também, e aí em 2009 eu falei, bora lá, vamos ver qual é que é. Fui no Hotel Renaissance, São Paulo, na entrevista, fui lá, passei, peguei um avião e fui. Passei o Natal, o Ano Novo, trabalhando, tá tudo em ordem, eu adorava, era muito divertido. Fiquei uns 3 meses em Dubai, voltei, e continuei meu ritmo aqui. Só que aí já acelerando de novo, né? Quando eu voltei de Dubai, meu dedo soltou, eu costumo falar. Eu voltei a conseguir boletar, sem morrer por causa disso, né? Pequenininho, claro, mas consegui voltar. E o tempo acelera para valer na cabeça dos outros. Para mim, foram 4 anos que valeram como uns 20. Esse tempo que vai do final de 2008 até o final de 2012. Porque foi só em 2012 que eu passei o que a gente chama da linha do 0 a 0, né? Quando você pega uma amostragem, sei lá, as operações que você fez no mês, todas, soma tudo, fiquei no 0 a 0. Para quem nunca teve isso na sua vida, não tenho ideia alguma de entender quanto é importante essa linha do 0 a 0. Você conseguir colocar a cabeça para fora, como a gente costuma falar. Eu tenho um grande respeito por quem persevera ao ponto de chegar nessa etapa, de conseguir. E dali para frente, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Final de 2013 para cá, eu pago todas as contas da minha casa com isso aqui, operando e tudo mais. Foi uma estrada dura, mas é isso para vocês verem, né? Até complementando a resposta para o Abdum que ele perguntou lá atrás, por que na crise se provam os grandes operadores? Porque é na crise que você vai comprovar, Abdum, o quanto você de fato é preparado tecnicamente, preparado financeiramente, preparado psicologicamente mais do que qualquer outra coisa e, mais importante, o quanto você de fato tem um olho para frente, para os próximos 20 anos. Porque tem uma frase que eu inclusive falei para o meu amigo Ícaro de Carvalho, uma vez que a gente foi na Clear, em 2013, nós íamos vender um projeto para o Roberto Lee na época, nós estávamos até com o Fernando Góes na época lá, aí ele me fala, tá até no meu canal do YouTube isso aí, ele me pergunta lá, Maurício, ele faz uma pergunta para mim e para o Góes, qual que é a melhor operação que você já fez na sua vida? Aí o Góes fala lá uma dele lá, que foi no pré-sal e tudo mais, né? Aí ele me pergunta, falei, cara, eu acredito demais nisso mesmo. Cara, eu tive vários, né? Várias operações boas que me deram dinheiro e tudo mais, mas a minha melhor operação é a próxima. Ela vai ser sempre a próxima, porque é a próxima que tem absoluta condição de me arrancar desse mercado. Qualquer uma delas, se eu não souber direito o que eu estou fazendo. E isso foi algo que a crise me mostrou. A crise me mostrou que isso não é uma corrida que você tem que contar olhando para o ponto final. É um passo depois do outro. Operação fechada, operação encerrada. Você tem 5 segundos para comemorar ela. Ou para chorar, caso dê errado. E fecha logo e bora para a próxima. E bora para a próxima. E bora para a próxima. Porque literalmente isso não acaba nunca. Principalmente quem é day trader, né, Maurício? Porque o pessoal acha que day trade é uma vida muito glamourosa, cheia de coisa boa, não sei o quê. Não tem glamour nenhum. É hora que você termina de fazer a operação para a próxima para perder tudo que você ganhou nas últimas semanas, como aconteceu comigo, inclusive, né? Eu posso sou testemunha disso, então. Então, e cá entre nós, tá? Vou falar outra coisa para você que está em casa aí. Desculpa se eu vou acabar com os seus sonhos, tá? Mas não existe forma mais complexa de operar no mercado de valores do que day trade, tá? Não existe. Tô falando do alto dos meus 18 anos de mercado, de alguém que foi day trader por 7 anos. E graças a Deus eu me tornei um bom day trader. Bom mesmo, pagava minhas contas com isso. Mas não se engane, qualquer um que tentar vender para você que você deve começar pelo day trade, está querendo tirar o seu dinheiro. Porque o day trade necessita de uma estrutura psicológica e técnica tão boa, tão sólida, que a não ser que você tenha muitos anos de mercado, ou pelo menos um preparo psicológico fora da curva, sinto te dizer, menos de 1% dos day traders que começaram comigo. Porque quando eu comecei em 2008, nós éramos cerca de 200 num grupo lá do Orkut. Olha como eu sou velho, hein? Era uma das principais comunidades. A principal, na verdade, em qualidade no Brasil, era nos coproprietários. Nós éramos mais de 200. Que eu sei, sobrou eu e mais um. Todos os outros ficaram pelo caminho. Pelos mais diversos motivos. Porque, geralmente, o principal problema nesse mercado, para quem quer viver de bolsa, que é outra ladainha que as pessoas adoram falar. Não, venha viver de bolsa, como se fosse algo simples. É o seguinte, quanto de dinheiro você precisa ganhar por mês? Agora, você imagina quanto é difícil você ter que fazer day trade para tirar o dinheiro do boleto que vence amanhã. Vocês não fazem ideia do quanto isso é uma pressão na cabeça de quem está trabalhando. E é por isso que, geralmente, quem tem condições financeiras melhores se torna o melhor day trader.
porque ele tira das costas o peso de pagar os boletos. Então, meu conselho de amigo para vocês, não quero quebrar sonho de ninguém, mas primeiro se torne um bom estrategista. Tenha um preparo psicológico, mindset, palavra que está na moda, muito bem desenvolvido. Para depois, só depois disso, você cogitar a hipótese de se tornar um day trader ou querer viver de bolsa. É muito interessante isso que você fala. Inclusive, eu também falo para as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Às vezes os caras me perguntam, o cara estava até ontem na renda fixa, já quer começar no day trade. Eu falo, cara, quanto mais você encurta o seu horizonte de investimento, ou seja, você comparar um investimento de buy and hold lá para vários anos, se você estiver comparando isso com day trade, quanto mais você encurta esse espaço de investimento, mais você tem que ter um psicológico bom, mais você tem que ter, mais você tem que estar atento, porque as coisas acontecem muito mais rápido. Então, assim, o cara que faz buy and hold, para ele, se a ação caiu 5% hoje, tipo assim, não faz muita diferença. Agora, se você é day trader, isso é uma coisa que pode ou te tirar do jogo, se você não souber o que você está fazendo, ou você pode ter um bom ganho nessa variação. Então, o cara tem que estar sempre muito, muito atento. E você falou uma coisa interessante, você falou em 2009 você conheceu as commodities, né? E você fala bastante sobre reversão de preço, né? Os momentos de inflexão. E você fala que as commodities são um ativo no qual você se encontrou, porque elas permitem, vamos dizer, esse tipo de... Eu não quero usar a palavra timing, mas eu acho que é um pouco isso nessa coisa de identificar momentos de grande mudança na tendência. Como que foi como que você ingressou nesse mercado de commodities? Como foi essa transição? Boa pergunta, Abdum. No final de 2009, mais ou menos no final de 2009, um amigo meu dessa comunidade do Orkut, o André Silva, de Juiz de Fora, a gente se fala até hoje, que ele não opera mais, só para vocês terem uma ideia, ele é um dos que ficou pelo caminho. Ele já operava petróleo nos Estados Unidos, operava não, brincava de operar petróleo, e ele me falou, Maurício, bora aprender o petróleo aqui? Ele, bicho, já perdi dinheiro em tudo, vamos perder dinheiro no petróleo também agora, tá tudo certo, vamos conhecer o petróleo, entendeu? Vamos conhecer o petróleo. Já que é para perder, bicho, não tem medo não, vamos lá. E é engraçado que foi desse jeito mesmo. Eu falei, cara, bora lá, velho, tá tudo bem. E aí, de novo, né, vamos conhecendo e tudo mais, vamos conhecendo menos do que eu gostaria, mas foi literalmente onde eu fiquei um operador porreta. Foi aonde o bicho pegou mesmo pro mercado. Ali o mercado conhece, ali foi a minha grande virada. Por quê? Deixa eu primeiro mostrar uma coisa importante, né? E eu não gosto de fazer essa propaganda negativa, mas os fatos são fatos, né? E eles são faz tempo. O mercado americano é absolutamente diferenciado em relação ao mercado brasileiro, em todas as formas que você pode imaginar. E isso já em 2009, hein? Liquidez monstruosa, estabilidade dos sistemas, os custos de operação. Eu pagava 59 centavos de dólar por operação na época. O dólar era R$2 na época também. Então eu pagava R$1 e pouco de corretagem, né? E tudo mais. E aí isso já facilitou para mim. Segundo, o petróleo por si só, isso na época eu não sabia, mas eu fui aprender depois, é o maior ativo do mundo. Não é o maior em liquidez, mas é o maior em importância. Porque, como eu digo hoje, inclusive no meu curso de commodities, que foi um curso que eu acabei dando ao final de 17 anos e 9 meses de mercado, foi quando eu lancei meu primeiro curso, foi agora em março de 2020, ele é estrutural, né? Como ele é base de energia global, da matriz energética global, e ele é matéria-prima para mais de 5.000 subprodutos em toda a cadeia produtiva, ele é naturalmente correlacionado com todos os mercados, todos, sem exceção. E por essa razão, ele tem players gigantescos operando nele. Os maiores do mundo operam petróleo, direto ou indiretamente. Isso traz uma certa estabilidade para o mercado. Quando eu digo uma estabilidade, eu digo assim, é basicamente impossível, isso eu fui aprender depois, impossível alguém operar, alguém Zé Ruela, algum Zé Graça, deslocar o preço do petróleo de uma forma sem querer. É impossível fazer isso. Para você ter uma ideia, hoje em dia, o contrato do petróleo, que é um contrato futuro, né, negociado na Bolsa de Chicago, o presente negocia por dia, no mínimo, 1 milhão de contratos por dia. Isso equivale a mais ou menos 1 bilhão de barris, ou 42 bilhões de dólares por dia. Isso é o que a Bovespa demora para movimentar inteira em 2 semanas. O petróleo movimenta sozinho num dia. O que isso traz, Abdum? Traz um ar de seriedade para a operação, literalmente falando. Você não vê operadores Ruela fazendo graça.
Então, isso traz literalmente uma estabilidade. E a partir daquele momento, eu comecei a perceber que as commodities tinham o que a gente chama de ciclos bem definidos, o que eu costumo falar hoje. Porque elas são ligadas, como elas são ligadas à energia e aquecimento, energia e aquecimento, no caso do petróleo e gás natural, e consumo, produção industrial, consumo global. Elas são diretamente atreladas aos ciclos climáticos, no caso da energia e do aquecimento, e aos ciclos industriais, épocas do ano que vende mais. E, obviamente, eu percebi rapidamente que o petróleo tinha 2 ciclos anualmente, completos. O que é um ciclo completo? Imagina que ele está no fundo, ele vai ao topo e volta ao fundo. Um ciclo. Vai ao topo, volta ao fundo. 2 ciclos. Anualmente, só o petróleo. Milho, soja, trigo, you name it. Cada um deles chega a ter até 2 ciclos e meio por ano. Só para dar um exemplo, o último grande bull market nos Estados Unidos levou 11 anos, de 10 a 11 anos, um ciclo. Então, no tempo que eu teria um ciclo no mercado de ações, eu teria 20 no petróleo. Isso naturalmente, como você mesmo comentou, até para fazer um paralelo, né? A diferença principal do day trade pro buy and hold, como a gente chama hoje, é que enquanto um buy and holder faz uma operação, o day trader faz milhares. Isso dá para a gente uma amostragem de estudo, uma amostragem de situações reais muito avassaladoramente maior do que qualquer outro. É óbvio que isso só tem valor para um tipo de pessoa, aquele que vai entender que ele tem que estudar isso. Ou seja, quando eu percebi essas dinâmicas do petróleo, que depois eu expandi para todas as outras commodities facilmente negociáveis, eu percebi o seguinte, peraí, e por que reversão me atrai? Porque na reversão, o que é uma reversão? Eu estou numa queda importante, chego perto do fundo e quero pegar a alta que vem depois. Ou então o inverso, estou numa alta forte, eu quero pegar o fim da alta para pegar a reversão para a queda. Qual a principal vantagem nesse ponto? Primeiro, entendendo os ciclos. Quanto mais próximo do fundo, menor o risco da minha operação, porque menos provável de ela romper aquele fundo. E se ela romper, como eu peguei muito perto do fundo, o risco da operação é desse tamanho. Só que se a reversão se confirmar, o meu lucro potencial é desse tamanho. Então existe o que a gente chama de uma assimetria de risco ou uma simetria de retorno extremamente favorável. Para os meus alunos hoje, eu costumo falar, e isso não é mentira, até porque eu provo isso com as minhas boletas, eu sei um negócio que eu não tenho vergonha de mostrar boleta aqui. Eu hoje não monto nenhuma operação nas commodities, por exemplo, que operações para 3, 4, 5 meses em média, que tem uma simetria de retorno inferior a 1/7. 1/7. Eu tive uma operação no gás natural que eu montei com o meu queridíssimo amigo Marcelo Paz em dezembro, que chegou até 1/116. Deu errado. Mas deu errado por quê? Porque nós pegamos a pior crise dos últimos séculos, que deixou os preços do gás natural altamente depressivos. Curiosamente, 15 dias depois de eu ter que pular fora da operação, a merda da operação do gás natural explode no sentido da porcaria da operação que a gente montou. Se eu tivesse montado um mês para frente o vencimento, eu tinha abraçado um lucro monstruoso. Mas a vida é assim. Nós dois tínhamos abraçado um lucro monstruoso. E o mercado tá arrastando a nossa cara no asfalto para mostrar todo dia pra gente. A vida é assim, é isso. Mas essa, inclusive, é um pouco... O que é, Edu? Desculpa. O mercado sempre faz isso, né? Você saiu da operação, bicho, foi na direção que você queria, operação, né? Em final de novembro ou início de dezembro, né, Marcelo? Não lembro agora, foi alguma coisa assim. Final de novembro, e a gente montou com um prazo dilatado. A gente... 8 meses, a operação era gigante. Tipo assim... Tinha prazo. Tinha um alvo, que o alvo tipo era junho, né? A gente falava, vamos pôr mais pra frente, né? Pra ter uma margem de segurança. Isso, não, vamos botar julho, né? Pô, julho já tava bom, né? Olha o preço que tá agora. Tipo, ia ter acertado assim, ó. Mas no furico da mosca, bicho. A gente ia ter acertado assim, ó. Sabe? Mas e esse é a parte legal da coisa, né? Eu tô falando disso agora porque é um caso emblemático dessa maior crise da história, pelo menos da história recente da humanidade, do ponto de vista de como aconteceu com os preços, especialmente nas commodities. A gente ia pegar o ponto da reversão direitinho, mas o mercado vem e faz isso e lembra a gente que a gente não manda em nada nesse mercado, nada. E não tem nenhum problema nisso. Na verdade, é muito bom a gente ser lembrado disso de vez em quando, para reduzir os níveis de confiança, que eles vão naturalmente subindo, não tem como. Mas o ponto da reversão não tem a ver com isso, com eu conseguir estreitar ao limite o meu risco envolvido na operação, e dilatar ao máximo o potencial retorno. E eu sempre digo potencial porque você nunca sabe, né, o quanto de fato uma operação vai andar ou deixar de andar, né? Mas esse é o principal ponto.
Hoje, isso é uma coisa importante. Eu levei 17 anos e 9 meses para montar meu primeiro curso de mercado como um todo, por um acaso foi de commodities. Porque eu opero literalmente de tudo, no Brasil e no exterior. Renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, commodities, o que for. Eu tive sempre a impressão, porque como eu falei, como o meu caminho foi muito sui generis, foi muito incomum, eu não tive professores, eu nunca li livros sobre o mercado, nunca tive paciência, porque eu descobria rapidamente de ler o livro que o cara que estava escrevendo o livro jamais fez aquilo que ele está falando. Não fez, não tinha condições dele fazer aquilo. Porque você pegava o que estava no livro, ia para a prática e falava, bicho, isso aqui não cabe, não tem condições, né? Então eu percebi que meu caminho tinha que ser loner, né? Tinha que ser, tipo, eu vou sozinho e vou mesmo. Eu sempre tive a dúvida de se eu saberia passar para as pessoas fazerem do jeito que eu faço com o meu dinheiro e com o dinheiro dos meus clientes. Como você falou, eu sou Investment Advisor nos Estados Unidos, eu lido com patrimônio de uns clientes de alto patrimônio, eu faço gestão de patrimônio lá fora, mas sou eu fazendo, né? Eu apertando o botão, né? Então eu sei que eu sei fazer. E aí eu percebi rapidamente, Marcelo inclusive foi meu aluno, antes desse curso, meu mentorando, que os meus alunos conseguiram fazer. E não foi nenhum nem dois, foram dezenas. Porque, inclusive, esse é um ponto interessante. Uma das tônicas da conversa, eu imagino que isso seja, de fato, o grande valor nessas técnicas que eu consigo ensinar, é que essa ideia de você montar uma operação para 4, 5 meses, com uma alta assimetria, risco pequenininho, se der errado, vai dar pouco errado, se der certo, pode dar muito certo. Os meus alunos hoje estão fazendo como eu faço. Eu monto a operação e fico semanas sem olhar para ela. Sem olhar, sem saber o que está acontecendo. Eu não quero saber para que lado está indo, porque meu prazo vai mandar. Então, a reversão também traz isso. Porque eu sei que se der errado, e como eu faço por opções geralmente, muito bom lembrar, eu faço às vezes por ETF, por ações, mas hoje em dia 90% das minhas operações são por opções travadas, direcionais, trava de alta ou trava de baixa. É uma trava de alta comprada ou uma trava de baixa comprada. Como é comprada, meu risco é definido, só que quando vai, eu tenho alta assimetria. Eu ainda faço o Marcelão sabe, uns malabarismos depois aí, que dá uma amplificada no retorno, mas isso é papo para um outro dia. Ô Maurício, aproveitando o assunto, você ficou conhecido como o cara das commodities, né? Por conta das condições climáticas, né, do mercado. Permitiram que você ficasse conhecido assim, mas eu te conheço mais aprofundadamente, né? A gente conversa muito, eu sei que você acabou de dizer, inclusive, né? Você opera qualquer coisa e é especialista em mercado de forma geral, sim, né? Mas ainda nas commodities, acho que, até porque você ficou conhecido e muita gente tem muita dúvida a respeito disso, por ser um ramo que não tem, né, é escasso demais em material, em ensino nesse sentido, né? E eu queria saber de você, assim, uma coisa que eu sei que você também é especialista em hedge, né? Você já fez hedge para grandes empresas no ramo agrícola e tudo mais. E eu queria saber qual é a diferença que você enxerga entre um cara que está operando no mercado e toma loss no papel, numa opção, e um fazendeiro que planta café lá em Guaxupé, né, o nosso amigo Maé lá, ou qualquer outra pessoa, que não fez o seguro de safra e acontece uma quebra de safra que nem aconteceu recentemente aí, né, sei lá, dá um vendaval lá, uma geada que mata todo o cafezal. Qual que é a diferença desses dois cenários e como é que esses caras podem fazer para se proteger? Não tem muita diferença do ponto de vista do efeito, né? O hedge, para quem não sabe, são estratégias onde você minimiza os efeitos de um mercado que vá no sentido oposto do que você pretende. Porque muita gente acha que hedge é só para queda. Não, hedge pode ser para alta também, porque dependendo do lado que você está exposto, o hedge defende o outro lado. Eu gosto de diferenciar. É óbvio que no mercado de ações a gente está mais acostumado a falar que eu estou comprado numa ação, começa a subir, eu tenho que defender contra a queda, né? Mas não é sempre assim. No caso do mercado de produtos físicos, né, mercados físicos de milho, soja, açúcar, trigo, café, petróleo e tudo mais, você defende, geralmente, alguém que é um produtor. Então, eu sou um produtor de café, eu tenho lá o cafezal produzindo, eu tenho uma presunção de quanto eu vou produzir e eu começo a acompanhar o mercado em termos de preço, né? E aí, eventualmente, eu vou chegar assim, putz, cara, o café tá muito caro agora. Para o produtor, quanto mais caro, melhor. Mas nem sempre, quando o momento de estar mais caro, é o momento que você consegue vender a sua produção, porque às vezes o café está no cafezal ainda, nem foi colhido. Então você pode se utilizar de instrumentos de mercado, geralmente via opções ou contratos futuros, que vão travar o preço naquela faixa. Ou seja, você vai travar. Se cair, você vai ganhar aquilo. Se subir,
você vai pagar o custo do hedge, mas pode continuar explorando a alta do preço. No mercado de valores, não deixa de ser a mesma coisa. Estou numa carteira de ações, está tudo subindo. Eu monto uma estratégia de hedge que vai, caso o mercado comece a cair, defender a minha posição, reduzindo efeitos danosos da queda. Muito bom lembrar que eu não sou daqueles que defende o hedge perfeito. O que é o hedge perfeito? É aquele onde meus prejuízos são zerados. Porque, na minha opinião, hedges perfeitos são caros. Quanto mais apertado o hedge, menor a margem que você precisa, mais caro ele vai ficar. E mais ineficiente ele vai ficar também. Porque esse é um outro problema. Então, as estratégias de hedges começaram nos mercados físicos, porque as commodities são negociadas desde o final do século XIX. O arroz, no Japão, foi o primeiro mercado organizado de commodities. A principal fonte de carboidrato, de energia deles lá, o arroz, né? Então era para defender os produtores de quedas eventuais e tudo mais. Hoje, isso é outra coisa que a maturidade no mercado me trouxe, é assim, ó. Se o mercado cai 50%, eu vou dar um número redondo aqui só para facilitar, e eu consigo defender 25%, então para mim vai cair só 25%. Tem gente que fala assim, só? Vou fazer a conta para vocês entenderem. Se cai 50% e eu me protejo 25%, esse 25% que eu defendi, eu pego esse dinheiro e jogo lá embaixo de novo. Compro papel de novo, aqui embaixo. Esse dinheiro, eu não botei R$1 do bolso. Não é meu esse dinheiro. Quem tá me pagando é o mercado. Eu vou e compro. Então, se valia 100, passou a valer 50, correto? Mas o meu passou a valer 75. Esses 25, eu vou e compro papel de novo, lá embaixo, a 50. Só que a partir daquele momento, ao invés de ter 1.000 papéis, eu vou ter 1.250 papéis. Aí sobe e cai de novo, você faz a mesma coisa. Ao final do segundo ciclo, você já tem 1.600 mantidas as mesmas proporções. Quanto você colocou do bolso para aumentar seu patrimônio de 1.000 papéis para 1.600? Zero. Então o hedge vem como um enorme catalisador dos movimentos de alta. O hedge, muito mais do que uma proteção contra a queda, para quem sabe o que está fazendo, é um maior catalisador dos mercados de alta que podem existir. Porque é isso, se eu vendi, vou só supor, Petrobras estava 30, eu tinha 1.000 papéis, 30 mil cai para 15 mil. Só que o meu está 22.500. Aí eu vou e compro papel. Compro mais 25% de papel. Volta para o preço anterior. Se eu não tivesse feito nada, como aconteceu agora, muita gente falou, né? Que essa crise foi a única e tudo mais. Se tivesse acontecido o que aconteceu agora, você estaria de novo com 30 mil. Só que não. Agora você vai estar com 37.500 papéis. 37.500 reais em papel. Eu não estou considerando aporte, eu não estou considerando dividendo, não estou considerando nada. Então, o hedge tem como principal função o maior catalisador de juros compostos que eu tenho notícia. Não é uma atividade fácil, não é uma estratégia simples do ponto de vista de falar, eu vou lá e vou fazer. Não é assim. Nosso amigo Luiz Fernando Rocha, que fala direto sobre isso, inclusive, não está aqui, não me deixa mentir sozinho, né? São estratégias muito sofisticadas no sentido da forma da construção. Tem um acompanhamento ideal e tudo mais, mas é muito bom lembrar. Eu hoje, especialmente nas minhas carteiras administradas e na minha carteira, eu vou dar um exemplo desse ano. O Marcelo deve se recordar. Eu zero a minha carteira de ações em abril do ano passado. Abril de 2000, eu zero. Fechei tudo. Só que eu peguei o bull market inteiro. Final de 2015, outubro de 2015, até abril de 2019. Peguei ele inteirinho. Eu zero. Faço só operações pontuais com opções, mas o principal da minha carteira em renda fixa. Quando vem a crise, a minha carteira não só não perdeu nada, como ela acelera na alta. Então a minha carteira é estranhíssima, né? O Marcelão já viu assim. Ele faz isso aqui, enquanto todo mundo vai para baixo, a minha acelera para cima. Porque eu fiz operações exatamente contando com a queda. E quando elas vêm, todo o dinheiro que entra volta para minha carteira. Então a minha carteira acelera na alta. Pô, Maurício, então você não estava exposto e ganhou? Só que não sou eu que fiz isso. O Taleb fez isso. Todo mundo que estava minimamente inteligente e exposto da forma correta ganhou na queda. Não perdeu na queda. E isso é efeito do hedge. O hedge é feito para não ser usado, no sentido de, você não precisar dele. Porque se o mercado continuar subindo, você está muito bem. Mas, quando você precisar utilizar, ele funcione como um grande multiplicador de patrimônio. Eu nunca mais deixo de usar, nem os meus clientes, sejam eles agropecuários, ligados à cadeia agro, sejam meus clientes de administração de patrimônio hoje. Você comentou que você tem clientes lá fora e tal. Conta um pouco como foi essa transição de você passar do mercado nacional para o mercado lá no exterior e você também fazer gestão do dinheiro de outras pessoas. A pressão, imagino que deva ser muito maior. Como que é isso? Essa é uma pergunta boa, Abdum. Quando eu falei 2009, eu inauguro a minha chegada no mercado internacional, ainda como um grande amador, não sabia nada. E aí,
Eu falei, a partir de 2012, especialmente, eu comecei a ganhar dinheiro no mercado e eu comecei a testar operações maiores no exterior. E aí já no mercado de ações e tudo mais. E aí eu percebi algo que mudaria a minha vida. E aí foi onde a coisa começa a virar de verdade para mim. Que não há a menor diferença em operar no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, né? Operar opções, operar commodities, operar ações. As dinâmicas de preço, porque eu sou um cara que sou movido por preço. Eu não leio notícia. Marcelão sabe disso, eu não leio notícia, eu não quero saber o que o analista quer falar, não quero saber. Eu sou um operador de mercado de preços, porque eu aprendi a operar basicamente como eu acredito que os grandes fundos operam. Eles querem saber de comprar o mais barato possível para poder ter as condições de vender da melhor forma possível. Eu fui para os Estados Unidos e comecei a perceber que as mesmas qualidades operacionais que me faziam um bom operador no Brasil também me faziam um bom operador nos Estados Unidos, com algumas vantagens. Custos operacionais menores, plataformas gratuitas, uma diversidade estrondosamente maior de ativos em relação ao Brasil. Só para você ter uma ideia, o maior índice de ações dos Estados Unidos, o SP 500, são 500 empresas, enquanto o Bovespa, empresas operáveis, deve ter umas 30, com sorte. Isso estou falando em ações, hein? Porque quando você vai para opções, então, vou dar um exemplo. Eu vou pular aqui a conversa, mas eu já volto, tá? Eu comecei a auxiliar um cliente, amigão meu, em 2014, que ele tinha uma carteira enorme de Ambev, 325 mil papéis de Ambev, uma posição gigante. A Ambev já era, na época, o quarto maior papel da Bovespa. Isso em 2014 e 2015. Não existia liquidez em opções de Ambev. Nem call, nem put, entende? O nível da piada, isso é uma piada de mau gosto. Em compensação, nos Estados Unidos, todos os papéis do SP 500 têm cobertura de opções, desde os menores até os maiores. Agora, voltando. Quando eu começo a ir para fora, operando fora, eu começo a perceber, e outros amigos que por perto, que tinha uma grana e tudo mais, Maurício, e aí? Não quer dar um dinheiro aí pra você? Eu te dou um dinheiro aí pra você operar. Todo mundo que tá no mercado de valores já ouviu isso na vida alguma vez. Um parente, um amigo, não, eu tenho uma grana lá, tem como você fazer render. Bom, no meio desse caminho, então, eu começo a conhecer algumas pessoas de patrimônio mais alto. No Brasil, todas no Brasil. Como no Brasil existem questões regulatórias que me impediriam de ser gestor de patrimônio, nos Estados Unidos, em compensação, mais uma das vantagens, eu não preciso ter nada para gerir capital dos outros. Nada. Até 25 milhões de dólares eu não preciso ter nada. Não tem que ter um papel assinado por ninguém, entendeu? Só o cliente falando, não, eu acredito, o dinheiro é meu, eu tenho autonomia com o dinheiro de dar na mão do Maurício. No Brasil não pode. O cliente não pode decidir quem que vai cuidar do dinheiro dele. É a CVM quem diz quem pode. Nos Estados Unidos eu posso. Então, eu comecei a lidar com esses patrimônios nos Estados Unidos, e, né, na verdade, migrando, né, cheguei a estar... Hoje eu diminui bastante, porque eu estou com pouco tempo, eu não estou podendo mais ter muito cliente para isso. Mas eu cheguei a ter 13 milhões de dólares administrados nos Estados Unidos, no auge. Hoje eu estou com em torno de 6 milhões de dólares administrados lá fora. E é isso, cara. Eu opero como eu operaria. Mas aí a parte engraçada, você falou, né? A pressão e tudo mais... Acredite em mim, eu não sinto pressão nenhuma de apertar o botão. Porque minhas análises estão tão bem feitas na minha forma de encarar, como elas deveriam acontecer, e eu tenho tanta noção de que eu jamais vou expor os meus clientes a nenhum tipo... Assim, porque, muito bom lembrar, eu não faço para os meus clientes nada que eu não faria com o meu dinheiro. Geralmente, inclusive, a hora que eu vou fazer uma operação nos meus... Por qualquer motivo, é a hora de comprar um papel qualquer. Eu faço lá o fracionamento, quanto vai para cada um, porque cada um tem um patrimônio diferente, perfis diferentes. Primeiro eu bato as ordens deles, depois eu bato a minha. Porque eu literalmente faço no meu dinheiro o que eu faço no deles. Então, literalmente, como eu tenho coragem de fazer no meu, a pressão é literalmente zero. Eu não tenho nenhum pudor. O Marcelo me conhece, eu não tenho pudor, bicho. Eu aperto mesmo, velho. Eu não tenho nem nenhuma dó, cara, de apertar. Nem para mim, nem para os meus clientes. E ao mesmo tempo, é curioso, né? Todos esses clientes são hoje muito... Nem todos começaram como amigos. A maioria começou como amigo, mas depois de um tempo todos eles se tornaram bons amigos. Mas por quê? Porque lidar com o dinheiro dos outros, é muito bom lembrar, assim como é importante para o seu, é uma relação de confiança. Não é um selo de um órgão regulador que vai me dizer que o fulano de tal é bom gestor do meu patrimônio. Haja vista o que aconteceu com alguns gestores estrelados nessa última crise, que eram os melhores do Brasil, falavam aos 7 ventos, e que conseguiram a proeza de perder 80% do patrimônio e nunca mais voltar. Então, isso não diz respeito a um selo da CVM. Quando você for aprender com alguém, quer aprender commodities comigo, tá tudo bem. Não quiser também, dá tudo certo. Mas quando você um dia for escolher com quem você vai querer aprender, lembra que não é diferente da forma como você daria o seu dinheiro para alguém gerir.
Porque se você vai usar a técnica que esse alguém está te ensinando, tenha muita confiança no que ele está te ensinando, pessoalmente falando. Porque esse é o nível de respeito que a pessoa tem que ter pelo seu dinheiro, quem ensina. Pelo menos é a forma como eu lido, né? É a forma como o Roxo lida também. E como tantos outros queridos amigos nossos hoje, que procuram ensinar de uma forma responsável, né, Bruno? Muito mais do que, vou vender o curso e tudo mais. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Eu vendo meu curso e quero ganhar dinheiro com isso também. Mas os meus alunos sabem que tudo que eu ensino no meu curso é exatamente aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Assim como é o que o Roxo faz com o dinheiro dele. Essa é a primeira pergunta. Quer aprender com alguém? Pede para a pessoa mostrar o que... Mostrar, não é falar. Boletona na tela. Pede para mostrar o que ela faz com o dinheiro dela. Se ela fizer o mesmo que ela está falando, já é um bom começo. É isso aí. Maricel, uma coisa que você fez algumas vezes aí, você começou lá no Orkut, né? Então você já está na rede social faz tempo, apesar de ter começado como influenciador mais recentemente, né? Pelo menos voltou a internet mais recentemente. E aí você começou com umas lives da carência, né? As lives da carência lá, que era aquele papo que, durante a crise principalmente, né? E você parece que você gostou bastante dessa história de conversar com o pessoal aí durante o dia. E aí acabou que você inaugurou o Boteco do Mal, né? Conta pra gente como é que foi que nasceu esse programa, como é que tá indo e quais são os próximos passos. Uma boa pergunta isso aí. Eu sou da rede social antes da rede social, né? Eu comecei no Orkut em 2008, muito antes do Facebook, do Instagram, já era dono da comunidade, da melhor comunidade, não da maior, né? Tinha um pessoal de melhor nível mesmo lá, pessoal mais sério e tudo mais. E o tempo passa e tudo mais, vem todo mundo esse aí. Meu amigo Ícaro de Carvalho, em 2013, falou, Maurício, vamos lançar um curso. Eu não queria. Eu ia vir primeiro do que o Primo Rico, primeiro que todo mundo. Né? Mas acabei deixando para lá, até porque eu estava ganhando um bom dinheiro mesmo. Já estava administrando uma parte do patrimônio pessoal naquela época, de uma forma bem primária ainda, no sentido de começo da carreira, né? Quando vem a crise agora, acelerando bem o tempo, eu lanço meu curso sobre commodities na primeira semana de março, antes da quarentena. Já tava aquele zoom, né? Se ia vir a quarentena e tudo mais, eu lancei, vendi primeira turma e tudo mais, uma turma pequena para testes mesmo. Vem a quarentena. Vem tudo, vem petróleo preço negativo, vem tudo aquilo que a gente ouviu falar. Todos os eventos de cauda que você podia imaginar vieram tudo junto. E aí, cara, eu falo como são as coisas, como a maturidade traz isso para as pessoas, né? Eu já estava muito mais estável psicologicamente. Como eu falei, quem me recorda, Marcelo devia lembrar, eu falava, cara, essa crise vai passar, assim como todas as outras. Enquanto todo mundo estava falando para todo mundo começar a correr pelado na rua, que os zumbis iam para a rua, que alguma coisa de muito ruim ia acontecer, eu fui um dos únicos que falei, bicho, isso vai passar. E vai passar rápido. Mas eu estava com 17 anos, quase 18 anos de mercado. Eu já estava preparado para isso, para esse retorno que de fato aconteceu. Uma velocidade estrondosa, inclusive. O mais rápido retorno de crise que eu já vi na minha vida, porque eu já tenha lido sobre ela. Nenhuma outra crise voltou tão rápido, nunca. Inclusive, fica como dica, tá? Não leve esse retorno dessa crise como padrão para as próximas. Primeiro que próximas virão, tá? Então, primeira coisa. E quando vem a crise, eu já tinha meus alunos, eu já estava na época com, sei lá, uns 5 mil seguidores, eu não lembro, de verdade eu não tenho esses... Eu tô velho, né? Eu não guardo mesmo essas coisas, eu não sei quantos seguidores eu tinha. E, cara, quem aqui estava na crise lembra, o que os portais fizeram com as pessoas de novo? Foi um terror, um terrorismo de forma quase orquestrada, sabe? Talvez intencional, talvez não, e não me importa, na verdade, mas as pessoas que já estavam numa situação muito delicada psicologicamente estavam sendo diariamente, cotidianamente bombardeadas pela sensação, isso vai piorar muito. Já estava muito ruim, né? Todo mundo lembra o que você via no jornal, né? Todas as redes de TV colocaram programas no meio da programação só para falar da doença. Bom, eu criei as chamadas lives da carência, né? Que era uma brincadeira, né? Quem disse isso foi, inclusive, uma aluna minha que criou esse nome, porque não era uma live da carência, eu só abri o Instagram e falei, vou falar com esse pessoal. Vai falar do quê? Falar de nada, falar de mercado, falar sobre, olha, eu lembro de fazer isso muito bem, pontuar, tá vendo aqui, ó, isso não tá tão ruim quanto parece, né? Falei, inclusive, sobre algumas operações na época que foram muito bem sucedidas e algumas que acompanharam, fizeram e ganharam um bom dinheiro, mostrando, mas a ideia era trazer as pessoas para um ar de, ó, já foi, o mercado já bateu, não há o que fazer agora. E eu criei essa rotina de criar umas conversas que eram conversas de amigos. Porque esse é outro ponto, né? Eu não posso falar do curso dos outros, porque eu nunca fiz curso dos outros, né? Mas eu trato muito os meus alunos dos meus cursos como meus amigos mesmo.
Eu trato muito como pessoas que eu estou cuidando. Cuidando não no sentido de crianças, não. Zelando pelo bem-estar psicológico, né? E isso não é algo, o Marcelo também me conhece há mais tempo, isso não é algo forçado, meu. Eu faço mesmo, eu converso. A época que o Marcelão teve uma época difícil aí, bicho, vamos conversar, velho. Como é que eu posso ajudar? Sem cobrar nada por isso, nunca cobrei nada por isso. Né? Quando a gente quer ajudar mesmo. E não falo isso também como bom samaritano, não é essa a ideia. E essa história dessas lives da carência acabou virando tônica na forma como eu falo. Até que um belo dia, numa sexta-feira à noite, eu tava no sofá assistindo, tava bem entediado. Eu falei, rapaz, eu peguei aqui o celular aqui. Eu vou abrir uma live aqui. O que será? Será que vai ter algum desocupado? Quando eu vi, tinha mais de 100 pessoas na live comigo. Falando do quê? De nada. Aquele foi a live mais caótica da minha vida. Eu fiquei 2 horas falando com as pessoas, com mais de 100 pessoas ao vivo, sem marcar. E nessa história eu falei, bom, é sexta-feira, é de noite, tá todo mundo em casa. O que eu tô sentindo falta? Tô sentindo de ir num boteco. Eu adoro ir num boteco. Então vamos fazer o Boteco do Mal. Foi uma brincadeira. E a ideia é essa, é falar sobre o mercado de uma forma muito descontraída, porque é uma conversa. Quem foi sabe disso, quem não foi tá convidado. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, é uma conversa. A gente fala bobagem, a gente põe música, todo mundo tomando cerveja. Eu mostro o pessoal, manda foto de casa, fazendo os seus botecos com sua esposa, seu marido, seus amigos. Boto música, falando de mercado, mas desse jeito aqui, batendo papo. E a ideia é que isso vá criando uma comunidade mais saudável. Porque esse é um principal ponto, é quebrar com a percepção que eu tenho, que o mercado de valores, as pessoas, especialmente aqueles que são mais antigos, e de novo, essa nossa microcomunidade aqui se diferencia nisso. Quem é muito antigo de mercado, na minha percepção, gosta muito de parecer que é sobre-humano, que está além. E eu venho exatamente na ideia de quebrar isso, que eu não sou ninguém melhor do que ninguém. O cara que trabalha lá no Goldman Sachs, sabe aqueles bancos de nome bonito? Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, não são nem um pouco melhores do que você tem potencial de ser. Eles se desenvolveram. Você também pode, assim como eu fiz. É isso aí, gente. Vocês estão ouvindo aí, com certeza esse é um grande conselho para você que está iniciando no mercado, às vezes acha que não tem as qualificações, você está ouvindo aí do mestre, as palavras dele, como ele conseguiu fazer uma grande trajetória no mercado financeiro. Maurício, a gente está encerrando aqui, chegando ao fim do nosso podcast. Cara, muito obrigado pela sua presença, pelas histórias que você contou, toda a sabedoria. Eu sei que eu aprendi muita coisa, principalmente sobre petróleo, tudo isso que você comentou. Então, queria te agradecer. Como que o pessoal te acha? Fala aí as suas redes sociais, seus contatos. Eu queria agradecer demais a gentileza, Abdum, Marcelão, em nome do Roxo também, que tem esse canal de comunicação agora muito importante, eu acho mesmo. Eu tenho, por enquanto, o Instagram, Maurício Bellinello, sobrenome com 2 L's no I, mas pode procurar lá, vai aparecer. Tem o YouTube também, mas ainda está começando, vou acelerar mais agora, também Maurício Bellinello. Eu procuro gerar conteúdos, como eu falei, eu estou acelerando muito agora. Meu primeiro conteúdo foi criado em março de 2019, no dia do meu aniversário, dia 9 de março. Então faz um ano e eu tinha 100 seguidores nesse dia, 102. Eu estou com 16.400 já. Eu já estou acelerando, graças ao Roxo, graças a tantos outros queridos amigos, Bruno Perini, Ícaro de Carvalho, Richard Rittenband, que me deram uma bela de uma mão no começo. Mas eu estou gerando muito conteúdo sobre mercado de valores, sobre finanças de fato, sobre geopolítica, que é um tema que pouca gente fala. E o meu ponto de vista nunca é no sentido de reforçar aquilo que você já vê em outros lugares. Eu estou procurando dar uma tônica nos meus conteúdos, sempre de mostrar um enfoque ou um ponto de vista que você não encontrará em outros lugares. Em todos os meus conteúdos. Nunca é no sentido de negar as hipóteses, não. É de dar mais informação para as pessoas que me seguem, para que elas possam formar uma opinião ainda melhor fundada. Se ela vai corroborar a tua tese, se ela vai ao encontro, se ela vai discordar, aí é cada um que vai fazer. Mas o meu ponto, como eu acredito que tem mais valor, é isso. Eu não ajudo vocês ao dar o tão famoso viés de confirmação. Eu venho exatamente no oposto, de dar eventualmente um contraponto para que possa facilitar, melhorar a qualidade da sua análise e, em última instância, melhorar as suas operações. Do ponto de vista de curso, eu estou só o curso de commodities por hora, eu estou já no caminho de produzir mais conteúdos organizados, sempre voltados para o mercado estrangeiro, no sentido de diversificação global de patrimônio por hora. Vocês podem ir lá, vai ser um prazer mesmo. Tá bom? Manda para os seus amigos, se querem falar com um velhinho do mercado aqui de 18 anos de carreira já. É um grande prazer mesmo ter todos vocês. De novo, obrigado, Abdum, obrigado, Marcelão, aí pela gentileza, viu? Que isso, obrigado você, cara, show de bola.
Marcelo Paz, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, primeiro, obrigado, Maurício, pela presença aí. Sempre um papo muito bom. Quem quiser me encontrar, Marcelo H. Paz, no Instagram, de lá acha as outras redes. Marcelo com 2 L's, né? Tem que lembrar desse detalhe. Marcelo com 2 L's, vocês colocam lá no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar vocês me acham. E Abdum, conta pra gente como é que a gente encontra você nas redes. Boa, pessoal, se vocês se interessam aí por Value Invest, investimento em valor, pode me seguir no Instagram, @ValueInvestor, uma brincadeira aí com o jogo de palavras. Siga também o Opilab, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @opilab.app, no YouTube é Opilab, e a gente tá lá postando conteúdo toda semana. Esse episódio também ele vai ao ar no YouTube e no Spotify, segue a gente lá, se você gostou, compartilha e até a próxima! Opwise, o podcast oficial do Opilab.